Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Josimara, professora de Educação Física de vocês. Tá? Alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu estou gravando essa videoaula para que todo mundo tenha a oportunidade de escutar as minhas explicações sobre o material que eu já passei nas aulas anteriores no grupo e para que vocês consigam se sentir mais próximos de mim, mesmo que não estejam aqui na escola. Tudo bem? Vamos começar? O nosso primeiro tema é o boxe, né? Uma luta que está dentro das condições de lutas que a gente conhece, tá? Uma luta que já teve o seu ponto mais alto de conhecimentos e que hoje continua ainda com muita força dentro do cenário esportivo, mas nem tanto, já que surgiram outras possibilidades de prática. Então vamos lá. Sempre a gente vai começar perguntando o que é que vocês já conhecem, né? O que você já sabe sobre o boxe, né? Quais são as principais características dessa modalidade? Se você for assistir uma luta de boxe, o que mais te chama atenção? Se você conhece algum nome de algum ex-lutador ou atual lutador de boxe, dá uma paradinha no vídeo, reflita um pouquinho sobre essas perguntas e responda elas no seu caderno, por favor. E quando você terminar de responder, você volta aqui para a gente dar prosseguimento, tá bom? O boxe é um tipo de luta que tem como principal característica o combate homem a homem. Então, é um contra um. E o que eles utilizam para se golpear? Apenas os punhos. Eu coloquei esse termo pugilismo aí do lado porque o boxe, por muito tempo, ele foi conhecido como pugilismo. Por quê? Justamente por só permitir o uso dos punhos para atingir o seu oponente. Por ser um meio de combate, né, uma luta que era utilizada para combate, o boxe apenas passou a integrar o calendário moderno dos Jogos Olímpicos em 1920. O Comitê Olímpico acreditava que o boxe era uma prática que incitava a violência, fato que contrariava o ideal de fraternidade vinculado ao espírito olímpico. O boxe tem uma história assim muito difícil com os Jogos Olímpicos, né? A história do boxe ela é muito violenta mesmo. Ele surge no início, ele surge como um esporte de entretenimento e onde o objetivo era golpear o oponente até a morte dele, tá? Nessa época em que ele servia como entretenimento, era mais ou menos como funcionavam lá na Idade Média, né? Nas culturas onde tinham os gladiadores. Então, eles lutavam uns contra os outros e o objetivo era matar. A luta só acabava a hora que um saísse morto. Então, o boxe ele surge daí, ele tem uma história muito violenta. Então, a história do boxe com os Jogos Olímpicos é muito difícil justamente por isso. Porque as Olimpíadas, elas visam muita fraternidade, o trabalho em equipe e não a violência que o boxe. Então é uma história muito difícil que eles travaram. O boxe, inclusive, foi incluso em 1920, foi retirado em 1924 e depois ele voltou novamente e está até hoje dentro dos Jogos Olímpicos. Deve-se ressaltar que o boxe é uma luta ocidental, diferentemente de outras lutas como judô, taekwondo, jiu-jitsu, karatê, que são lutas orientais. A gente vai perceber uma diferença, uma discrepância muito grande entre a historicidade dessas lutas consideradas orientais para as lutas ocidentais. Tá? Há relatos de que ela era praticada entre jovens na Creta antiga. Outro elemento a ser considerado são os indicativos de que o boxe integrou os Jogos Olímpicos na antiguidade. Tá? Mas foi somente nos séculos 18 e 19 que o boxe ficou bastante popular. Era um combate de rua, lutado com as mãos desprotegidas, marcado pela violência dos golpes. Teve uma época, inclusive, em que o boxe era usado para entretenimento e não tinha naquela época regras, né? E nem a luva, que hoje é tão característica do boxe, a luva, e que não existia essa possibilidade, em que inclusive havia a utilização de um equipamento chamado cestos com U mesmo, e que ele parecia uma arma.
Ele era um soco inglês dotado de espinhos. Daí vocês viam que realmente a fundamentação era atingir e muito o oponente, né? E golpeá-lo até a morte. A versão moderna do boxe foi oficializada em 1867. Porém, as regras foram colocadas em prática somente em 1872, quando esse Queensberry, que era o marquês, ele determinou algumas das principais regras dessa modalidade, que inclusive algumas são trazidas até hoje, como a obrigatoriedade do uso das luvas, a divisão do combate em rounds, que são os espaços de tempo que eles têm para disputar ali a luta, que contam com 3 minutos. Atualmente, com as regras novas, uma luta de boxe pode ter até 10 rounds, mas em alguns casos, como do empate, ela pode ter até 12. A verdade é que mesmo sobre o domínio da Associação Mundial de Boxe, as regras não são as mesmas entre as competições amadoras e profissionais. Nós vamos perceber que o boxe ele tem 2 subdivisões. A primeira subdivisão é entre boxistas ou pugilistas amadores e profissionais, e que aí mesmo a gente já percebe que há uma mudança de regras. Tem regras que servem para os amadores, que não servem para os profissionais e vice-versa, tá? E também o boxe ele é dividido em categorias de peso. Então, cada categoria tem a sua faixa de peso e cada lutador só luta com pessoas da sua mesma categoria. Bom, as regras variam, inclusive, entre as diferentes comissões. O boxe, ele não é um esporte como, por exemplo, o futebol, que ele tem uma entidade que determina que as regras sejam uma só. Então, dependendo de cada lugar, as regras do boxe podem mudar. Bom, às vezes aqui no Brasil é uma, lá na Espanha é outra, no Japão é outra. Tá? Por isso que é muito difícil ter esses confrontos intercontinentais, porque as regras mudam muito. E para os Jogos Olímpicos, há uma regra dos Jogos Olímpicos para o boxe, que muda também, tá? Os organizadores da luta também decidem sobre o tamanho do ringue, mas sua estrutura deve ser a mesma. O ringue é o local, tá, pessoal? Onde a luta acontece. O que é o ringue? É uma plataforma quadrada, elevada, então ela não fica no mesmo nível do chão, ela fica sempre mais alta, com uma superfície de lona acolchoada. Então o chão, ele não é, por exemplo, de concreto, ele é de lona. Em todo caso, a área máxima de um ringue deve ter 6,10 metros quadrados. Tá? São apenas algumas regras que, como eu disse, como as regras mudam de lugar em lugar, não dá pra gente discutir aqui o que é certo e o que é errado, né? E isso vai ficar para vocês pesquisarem mais a fundo logo mais. Então, o boxe, ele é uma luta diferenciada das que a gente conhece, porque ele tem apenas 5 golpes que podem ser utilizados. Mas, professora, só isso? Ele é uma luta restrita. Não tem chute, não tem enforcamento, não tem... Você só pode atingir o seu atleta, o seu oponente, com os punhos. Então, fica muito restrito o tipo de golpe que você vai utilizar, certo? Então, a gente pode elencar esses golpes, dividi-los em 5 partes, em 5 tipos. O direto, o cruzado, o jab, o gancho e o upper. Tá? O que é o direto? É um golpe muito veloz, dado frontalmente pelo punho que se localiza atrás da guarda. Então, o que é a guarda? A guarda é aquele movimento que o atleta faz de fechar os punhos com as luvas e colocá-las frente ao rosto. Tá? Por que chama guarda? Porque ele está guardando o rosto. No boxe, o principal objetivo é acertar o rosto do oponente, a cabeça do oponente. Tá? Por quê? Porque com isso ele vai conseguir desestabilizar o adversário e conquistar a luta. Tá? Então, esse direto é aquele golpe que geralmente atinge a frente do rosto do oponente. Tá? E ele é dado de forma muito forte porque ele tem a anca de movimento. Então, é aquele braço que vai atrás e muito rápido ele vem muito forte na frente do rosto do oponente. O cruzado, ele vai pegar na lateral da cabeça do oponente. E ele é dado com o mesmo punho
de trás da guarda, igual o direto, só que o direto é na frente. E o cruzado, ele é dado na lateral do rosto do oponente, tá? O jab, ele é parecido com o direto, só que ele não é tão rápido e nem tão forte. Por quê? Porque ele é dado com o braço que está à frente da guarda. Então é aquele movimento, aquele golpe que é utilizado mais para afastar o adversário, enquanto você estuda qual que é o melhor golpe para dar naquele momento. Tá? O gancho, ele vem de baixo para cima e visa atingir o queixo do adversário. Desculpa, pessoal, esse é o upper. O gancho, ele faz um movimento curvo de punho que também atinge a lateral. Só que ele é diferente do cruzado porque ele é dado pelo braço da frente, tá? E sim, o upper é que é dado de baixo para cima para atingir o queixo do oponente, tá? Então vocês podem ver que dos 5 golpes, 4 visam atingir a cabeça e apenas o gancho tem como objetivo atingir a lateral, que pode ser tanto do rosto como a lateral nas costelas mesmo do adversário. Mas o objetivo maior do boxe é realmente atingir o rosto do oponente. A luta pode ser ganha pela quantidade de rounds vencidos ou por nocaute. Como que se define quem ganha uma luta de boxe? É da seguinte forma. Os rounds duram 3 minutos, tem vários árbitros analisando a luta. Então, eles vão analisar quem acertou golpes mais fortes, quem atingiu mais o oponente, e cada round sai como um vencedor. E aí, dependendo tanto de rounds, quem for acumulando mais rounds vencido, vence a luta. E a luta também pode acabar com o que a gente chama de golpe perfeito, que é o nocaute. O que é o nocaute? O nocaute ocorre quando um lutador que recebeu o golpe fica visivelmente sem condições de continuar a luta. É aquele golpe dado de maneira certeira que faz com que o atleta caia ao chão ou desmaie e que ele não tenha condições de voltar à luta. A decisão de voltar ou não é do próprio atleta. Se ele estiver em condições, ele pode optar por voltar, mas é o árbitro que vai realmente falar se ele vai voltar ou não. Tá? Como nós vimos, o boxe ele é bem restrito e tem algumas coisas que são proibidas, como por exemplo, golpear o adversário abaixo da cintura. Então, para baixo da cintura, você não pode atingir o atleta em lugar nenhum, nem mesmo com os punhos. Não é proibido chutar, não é permitido chutar, não é permitido atacar o adversário quando ele estiver no chão. Então, se ele cair no chão, eu não posso atacá-lo, diferente de outras lutas. Não é possível morder a orelha. Pessoal, já teve lutas em que arrancaram a orelha. Podem pesquisar. Não é possível atacar com a parte interna da mão, tipo tapa. Nem antebraço ou cotovelos não podem ser utilizados. Não pode se agarrar nas cordas. As cordas que eles falam são aquelas cordas que envolvem o lugar da luta, o ringue. Tá? E também não é possível ficar agarrando o adversário em excesso, porque isso pode dar ao árbitro chance de dar o round vitorioso para o seu adversário. Então é uma luta bem restrita, bem violenta. Tem a utilização das luvas hoje, obrigatória a utilização das luvas, mas mesmo assim é uma luta muito sangrenta, né? É muito fácil abrir supercílio, o nariz sangrar e por aí vai. Eu vou passar uma atividade para vocês, mas antes eu tenho algumas curiosidades para falar sobre o boxe. Nós aqui no Brasil já tivemos nomes de muito peso, de brasileiros que já chegaram assim a ser campeões mundiais de boxe, como o Maguila, como o Éder Joffre e como o mais novo deles é o Acelino Popó Freitas, que é conhecido como Popó. O que acontecia? O boxe ele já teve uma força muito grande no cenário de lutas mundial e as apostas que eram feitas eram muito altas. Acho que todos vocês sabem que lutas geram geralmente muitas apostas, né? Gera muito dinheiro. E é bom que a gente saiba, por exemplo, o Maguila chegou a ser campeão mundial, né? Ele era um dos os mais assim do boxe. E se a gente for analisar a história dele, ele já ganhou muito dinheiro. Só que hoje ele não é tão idoso assim, só que ele tem demência, Alzheimer, todos os problemas causados pelos recorrentes socos na cabeça.
porque antigamente eles não tinham acompanhamento médico necessário. Então, o boxe é a cabeça, né? Então hoje eles têm médicos que acompanham e antigamente não tinha. Então, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar a história do Maguila, hoje ele não é tão velho, ele não tem mais dinheiro, ele foi abandonado praticamente pela família. Ele tem demência precoce, Alzheimer precoce, tudo por conta dos recorrentes golpes na cabeça. Tá? É só uma curiosidade. Bom, o que eu quero que vocês façam como uma pesquisa e como um trabalhinho para vocês me entregarem? Trazer para mim, pode ser até no caderno, tá? Para vocês me mostrarem. Trazer para mim as categorias femininas e masculinas de peso. Então, vocês vão ver que tem diferença entre o feminino e o masculino. E eu quero que vocês tragam para mim quais são as categorias do boxe feminino e as categorias do boxe masculino. Tanto no amador, no boxe amador, quanto no boxe profissional. Tudo bem? Isso pode ser feito no caderno e eu posto outra atividade para nota em forma de trabalho nas próximas aulas. Pessoal, isso. Até a próxima.